Shalom, boa noite, irmãos. Estou só entrando aqui para poder compartilhar o link. Queria pedir que esses irmãos estão me ouvindo aí, qualquer coisa é só me falar. Dá só uns minutinhos só para o pessoal chegar, vou compartilhar. Shalom, Ellen, obrigado, hein? Tá ouvindo bem aí então tá bom. Só vamos dar só uns minutinhos mesmo, então. Enquanto isso aí vocês vão vendo a imagem, né? O tabernáculo que a gente colocou na semana passada. É bom para quem nunca viu, né? Já ir se familiarizando já com o assunto que a gente está falando. Que Deus possa mais uma vez nos ensinar nessa noite. O Espírito dele possa manifestar a graça dele mais uma vez. Na semana passada a gente não teve por conta... Tivemos uma perda na família, né? Perda, né, na nossa visão. Mas no âmbito de Deus ele não foi uma perda, foi um ganho. Porque na verdade, como a gente tem falado aqui nesses estudos, tudo gira em torno do projeto. Tudo gira em torno do plano maior e não de nós, né? Nós não somos o centro da criação. Cristo é o centro da criação. Eu não sei se está aparecendo uma legenda aí para vocês, porque para mim está aparecendo quando eu estou vendo aqui no celular. Talvez pode atrapalhar. Não sei se tem como desativar isso. Só mais um minuto. Deus é maravilhoso, irmãos. E é maravilhoso a gente falar sobre Ele. E é mais maravilhoso ainda a gente compartilhar tudo que a gente tem ouvido. Então, tudo que você está aprendendo com Deus, assim como eu, que você possa compartilhar. A graça ela é para ser repartida de graça. O pão é para ser repartido e conforme eu reparto o pão, ele é multiplicado. Então, vamos lá. Deixa eu só entrar aqui para acompanhar. Semana retrasada, né? Nós falamos sobre o Deus arquiteto e construtor do universo. A gente deu uma pausa assim diretamente pelo que a gente estava falando direto lá de Moisés, direto quando ele vai para o monte. Mas foi necessário a gente só dar parar para destacar alguns pontos, porque tem muita coisa envolvida no tabernáculo. E como eu falei, como eu tenho repetido todos esses estudos, deixa eu só tirar aqui esse fundo, né?
como eu tenho repetido todos esses estudos, estamos falando de uma cópia e não do original. Então, se é uma cópia, é porque o original ele tem uma mensagem muito grande para nos passar, porém, por esse original agora ele não está, como é que eu posso dizer, à nossa vista, ou como a gente falou na semana retrasada, ele ser invisível, Deus coloca uma cópia para tornar visível aquilo que é invisível, o santuário que é invisível. A gente até destacou o ponto do santuário invisível que a gente leu em Hebreus. Eu coloquei lá no último estudo, nos comentários, algumas referências que eu não consegui citar no vídeo, porque eu preparo alguns slides com algumas referências, né, que a gente vai falar, mas acabam falando outras coisas e outras referências que eu não consigo aqui de uma hora em tempo real colocar na tela. Então, sempre, geralmente lá no YouTube, principalmente, eu coloco na descrição do vídeo as referências que eu não falei, que eu não consegui mostrar, aliás. E falamos sobre o santuário invisível, ser o eterno, qual nós estamos dentro dele, a qual nós nos movemos, nos movimentamos. E falamos também sobre o santuário visível, que é o Cristo, né? Que ele é a imagem do Pai. Inclusive eu citei a situação do discípulo, que ele pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele fala, eu estou andando com vocês há tanto tempo e vocês ainda não têm visto o Pai. Aí ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Cristo é a imagem exata, a expressão exata de Deus. E se o Pai é o santuário invisível, ele é o santuário visível. Ele veio tornar o Pai visível para nós. Ele veio trazer para a terra a fama do Pai para nós. E a gente falou também sobre as trevas, porque falamos sobre uma separação que houve no jardim, né? Só para dar uma recapitulada, na queda de Adão, vimos que querubins foram postos no lugar dele, no jardim, no santuário. Eu citei também que o jardim não é uma coisa que a gente imagina literalmente ali, onde o Adão ficava peladinho, fazendo jardinagem, cortando árvores, comendo fruta. Na verdade, o jardim é um santuário, e a gente vê isso bem claro, porque nós temos, olhando para a cópia, nós temos a certeza de como é o original. E falamos que o Adão foi expulso desse jardim e ele ofendeu a Deus dentro do jardim. Eu não dei muitos detalhes, mas eu estou dando essa resumida. Mas só para frisar, eu vou colocar na tela aqui o assunto que nós vamos focar hoje, que a gente chegou a tocar a semana passada, mas vamos falar hoje de uma forma mais aberta. E eu não quero, sem delongar muito, vamos já ao assunto. Eu vou colocar aqui que mais uma vez hoje precisaremos ir para Gênesis para poder entender que trevas são essas que estavam sobre os pés do Eterno. Porque a gente vai ver uma situação muito interessante quando Deus vai se apresentar para o povo de Israel, e ele se apresenta com relâmpagos, com trovões, com escuridão, com trevas, e isso faz com que o povo tema muito, o povo sinta pavor. E a gente tem que se perguntar ao ler o texto, né? Por que Deus se apresenta assim? Que trevas são essas? Talvez na nossa visão Deus se apresentaria com uma luz muito forte, com uma pastagem linda, uma bonança, um paraíso, e ele se manifesta porque ele é bom, o tempo todo ele é bom. Então é essa imagem que fica na nossa cabeça de Deus, sobre luz, sobre paraíso, ouro, né? Essas coisas assim. Então, por que Deus ele se manifesta nas trevas? E, na verdade, esse versículo eu não separei, mas eu acho que a gente falou semana passada, que a Torá ela veio exaltar a transgressão. Em Hebreus, quando está dizendo sobre os sacrifícios que estão sendo repetidos de ano após ano, especificando ali o Levítico 16, onde é o dia da expiação, onde é separado 2 bodes, onde é separado os novilhos, onde é feito aquele ritual todo para ser o dia do perdão, o dia da expiação. Em Hebreus vai explicar que aquilo ali, o sangue de bode, sangue de touros, não perdoam pecados, não tem poder para remoção de pecados. Então, para que eram feitos tudo aquilo?
E o escritor de Hebreus vai responder para nós que eles estavam ali para exaltar o pecado, para exaltar a transgressão, como Paulo mesmo diz também. A lei veio para exaltar a transgressão. Aí ele até cita o versículo que a gente conhece bem, que é a continuação desse versículo. Ele fala: onde abundou o pecado, ou onde abundou a ofensa, superabundou a graça. Mas ele começa dizendo que a lei veio exaltar a transgressão. A lei veio ressaltar a transgressão. O que significa isso? A Torá veio para mostrar que existe uma ofensa, não só no povo, mas que essa ofensa ela está separando a Deus. E o Paulo ele especifica que ele fala onde abundou a ofensa, ou seja, tem um lugar específico que a ofensa abundou. E é nesse lugar específico que a graça vai superabundar. Glória a Deus. A gente falou sobre o jardim e a gente vai focar nisso. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre esse lugar específico, quando a gente começar a entrar no tabernáculo, que esse lugar é destacado no tabernáculo. Mas a gente vai começar falando aqui hoje sobre as trevas, sobre por que Deus se manifesta nas trevas. E eu vou colocar aqui na tela esse versículo para quem está começando hoje, para quem está pegando o estudo de hoje, que a gente falou semana passada. Está no livro de Êxodo, né, que a gente tem feito esse panorama, e a gente parou exatamente no momento em que Deus ele se manifesta, e a gente parou quando o povo trai a Deus, aonde Moisés está descendo do monte. Moisés prepara uma aliança, prepara uma festa, só que o povo está traindo a Deus no dia do encontro que ele teria com Deus. O povo está o traindo, levantando outro bezerro. E um pouco antes disso, Deus ele se manifesta para o povo no pé do monte, no pé da montanha, ele se manifesta com trevas, e a gente vai falar sobre isso. Vou colocar aqui na tela. Que em Salmos, deixa eu só diminuir aqui a minha tela aqui. Salmos 18:10, Davi era uma pessoa muito atento ao tabernáculo e ao livro de Gênesis. A gente vai ver isso em vários salmos que ele escreve. Ele próprio, ele cita a vontade dele de fazer uma casa, um santuário para o Senhor habitar. E ele entende muita coisa por revelação, porque ele se interessa nesses assuntos. E ele escreve: ele rompeu os céus e desceu. Quem rompeu os céus e desceu? Nuvens escuras, nuvens densas estavam sobre os seus pés, ou seja, estavam debaixo dos seus pés. E ele está descendo, e debaixo dos pés dele tem trevas, ou seja, está separando ele da humanidade. Mas eu não posso ler esse texto e achar isso normal, nosso Deus se manifestar assim. Se ele se manifestou assim, algo ele quer passar, algo ele quer nos mostrar. O tempo todo Jesus conta parábolas, porque o Pai já contava parábolas antes. Vemos que Jesus só veio publicar as parábolas que o Eterno escondeu os mistérios desde a fundação do mundo. É o Eterno querendo desabafar com a gente. E eu friso muito bem isso, que quando a gente lê as Escrituras com os nossos olhos, nós ficamos limitados ao nosso entendimento, ficamos limitados ao mundo terreno. Quando ele fala de pão, eu acho que é um pão de comer. Quando ele fala de vitória, eu acho que é a vitória que ele tem para a minha vida e não a vitória do plano completo. Então, na verdade, como eu vou repetir para quem está começando hoje, vamos começar a ver, a ler a Bíblia ou ver a história com a visão do Eterno. Ver porque é Ele que é o autor das Escrituras. Eu não preciso interpretá-las, eu não preciso dar a minha opinião em cima delas, porque a Bíblia responde ela mesma. E então vamos deixar a Bíblia responder ela mesma. Embaixo eu destaquei Êxodo 19:17, que diz que Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Ou seja, se Deus estava fora do arraial, é porque o Deus não estava, óbvio, né, no meio do arraial, mas algo aconteceu que separou, né, Deus da humanidade. E a gente falou isso sobre semana passada, que destacando a queda de Adão, a queda do líder da humanidade, a queda do sumo sacerdote. E como eu disse, se o líder da terra ele cai, toda a terra cai. Mas vamos falar um pouco antes. Vamos entrar agora numa visão um pouco anterior
a queda de Adão. E eu vou colocar aí na tela. Quer dizer, eu não vou colocar na tela, mas você vai abrir, deixar a tua Bíblia aberta aí em Gênesis 1:1, que é onde nós iremos falar hoje. Gênesis 1:1, bem bastante conhecido, diz que criou Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Umas coisas eu vou destacar aqui, não faz parte do estudo de tabernáculo, mas é muito interessante para a gente poder ampliar nossa mente. Deus ele não criou a terra em 6 dias. Na verdade, ele fez a terra em 6 dias. E qual é a diferença? A diferença está no verbo. O verbo criar é você trazer a existência naquilo que não existe. É você fazer do nada. Eu não preciso de matéria-prima, ele apenas cria do nada. Esse verbo só é destacado ou só é específico para o eterno. Somente ele tem poder para trazer a existência àquilo que não existe sem usar matéria-prima alguma. Então, o que ele fez nos 6 dias da criação? Na verdade, ele colocou em ordem. Porque a gente está aí, não sei se você está aberto a sua Bíblia aí no Gênesis 1:1, está dizendo bem claro que ele criou os céus e a terra no princípio, em um princípio. Quando que foi isso? Em um princípio é um tempo indeterminado. Ele criou os céus e criou a terra. Isso aí, para ficar bem claro, já é uma coisa que a gente se engana um pouco, porque na verdade quando nos dias da criação ele fala apareça a porção seca. Ele não cria porção seca, a porção seca já está lá. Ele apenas diz apareça. Ele fala junte-se as águas em um só lugar. Ele não cria a água. Ele faz que as águas que já estão ali se ajuntem em um só lugar. Ele fala, quando ele cria o dia e a noite, ele fala, quer dizer, quando ele faz o dia e a noite, ele bota o sol para governar de dia, o luminar maior, que é o sol, para governar de dia, e o luminar menor, que é a lua, para dar andamento à noite. Você pode ler aí em Gênesis 1 e conferir do que eu estou falando. E isso tudo ele está trazendo algo que já está ali. Ele não cria o sol, ele não cria a lua, ele não cria as águas, ele não cria o ambiente, porque o ambiente foi criado no princípio. Então isso é muito importante a gente entender, até para a gente deixar de muitas fantasias de lado. No princípio ele criou os céus e a terra. Por que a terra e não os céus? Quer dizer, por que os céus e a terra e não a terra depois os céus? Porque ele enfatiza que primeiro ele criou os céus. Isso significa que existiu uma história nos céus. A gente acha que foi tudo assim de uma hora para outra. Ele criou a terra aqui, criou os céus, já fez aparecer a terra. Não. Ele primeiro cria os céus. Os céus têm uma história, a gente vai ver isso, falar sobre isso, um pouco sobre isso hoje. Claro que a gente não tem como entrar em vários detalhes. Após a história dos céus, ele começa a história da terra. E por que eu estou falando sobre isso? Porque em Gênesis 1, capítulo 2, que eu vou colocar aí na tela, vocês podem já ver aí na tela, algo que está aqui não está em perfeito estado. Em Gênesis 1, versículo 2, algo aconteceu já que fez a terra estar sem forma e vazia. Eu não vou falar desses verbos de sem forma e vazia agora no hebraico. Eu vou focar nisso. E havia trevas sobre a face do abismo. É óbvio que a gente pode falar sobre a terra estar sem forma e vazia. E também tem um mistério muito grande entre o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Mas vamos focar hoje aonde havia trevas sobre a face do abismo, porque essa é a nossa dúvida. É a questão que a gente está agora diante de um Deus que está se apresentando para um povo de Israel. E trevas estão impedindo de acessar ao povo. E havia trevas sobre a face do abismo, eu não consigo acreditar, não sei se você crê nisso. E as escrituras também não dizem isso, ela nos diz totalmente ao contrário, que ele não criou a terra para estar em trevas. Claro que não, como eu disse, houve uma história dos anjos primeiro, e algo aconteceu nessa criação dos céus, algo aconteceu em tudo isso, né? Antes da nossa,
que influenciou nesse acontecimento. Como eu disse semana passada, eu até falei sobre a queda de Satã. As pessoas, eu não sei, as pessoas entram numa fantasia achando que Deus ele criou tudo perfeito. E ele simplesmente, Satã caiu e ele pegou Satã e jogou Satã na terra. Essa foi a queda de Satã. E quando ele joga Satã na terra, chega a ser engraçado, a terra ela explode e ela vira um caos, ela fica em trevas, ela fica sem forma e vazia. Só que na verdade não tem sentido, né? Primeiro, como eu falei semana retrasada, que as trevas, que é uma queda. Quando a Bíblia está falando sobre queda, não é alguém que está caindo e tropeçando. Não é isso. Isso aí é a nossa visão literal. A Bíblia, quando fala de queda, está falando de alguém que estava bem, que estava de pé na presença de Deus e simplesmente caiu em tentação ou caiu pelas suas obras demais e não está mais. Como a queda de Satã, como a queda de nós mesmos. A gente fala, o irmão caiu no pecado, não sei. Você não imagina ele, alguma pedra chamada pecado, ele correndo e tropeçando na pedra, não. Então vamos deixar a Bíblia responder ela e vamos se distanciar um pouco dessas fantasias. Isso é um cenário espiritual. Como o cenário de Moisés é um cenário espiritual. Não foi Deus que veio de alguma forma e causou aquela escuridão, não. Ele criou esse cenário para nos passar uma mensagem. E é isso que nós precisamos frisar. Ele está querendo passar uma mensagem para nós o tempo todo. E quando ele fala que havia trevas sobre a face do abismo, eu tenho que me perguntar que trevas são essas e de onde as trevas vieram, se aqui nem começou a criação, que aí é a criação do homem, nem começou a criação da humanidade ou a criação do homem. Então a gente vai agora aqui para Jó 38, eu vou colocar aí na tela. Porque isso para confirmar que em Gênesis 1, claro que não é só isso, não tem só esse versículo, né? Que Deus não criou isso. Quer dizer, Deus não criou a terra e fez do nada ela ficar em trevas. Não, algo aconteceu. Aqui Jó, no capítulo 38, que vocês devem conhecer já bem, Jó está questionando a Deus pelas coisas que estão acontecendo. A palavra fala que Jó não pecou até um certo ponto, mas depois ele começa a ser até um pouco arrogante, por sinal, e querer se explicar a situação dele, achando que ele é justo, e ele realmente era. Mas Deus não tem... A gente até falou sobre isso essa semana, Deus não tem obrigação de nos explicar nada, ele é soberano e nós somos sua criação. E Jó ele começa a questionar um monte de coisa para Deus, e em Jó 38, Deus ele para falar com Jó, e ele fala, tá bom Jó, tu está me questionando, então agora quem vai te questionar sou eu, senta aí, que agora eu vou te fazer perguntas, eu quero que você me responda. E Deus começa, porque Jó ele conhece muito bem Gênesis, e isso a gente vai ver nos livros, nos capítulos anteriores, algumas coisas que eles citam sobre a criação. Ele cita até o próprio Adão. Ele conhece bem a planta, a natureza, ele conhece Gênesis, ele conhece a criação, porque isso foi passado de geração em geração, essa mensagem, ainda que ele não tinha nada escrito, isso foi passado, e nós vimos que Deus colocou no lugar de Adão sacerdotes, né, que foram os querubins, que ficaram no lugar dele por tempo determinado no santuário, e eles estavam, e o Jó sabia muito disso. Jó era um cara muito sábio. Jó, como sacerdote, mais ou menos a gente afirma sobre isso, ele fazia holocaustos, fazia sacrifícios de expiação, ele conhecia muito bem, ele ajudava os pobres, ele ajudava as viúvas, ele era alguém exemplar. Ele cita Adão até de uma forma irônica, porque ele realmente é muito melhor do que Adão. Adão errou, e se o Adão colocou a culpa na mulher, porque a mulher errou, o Jó, a mulher, por contrapartida, a mulher de Jó pede para que Jó abandone tudo, e Jó, ele não abandona Deus por conta da mulher, dizendo para Adão, tu está vendo aí? Não tem que colocar a culpa na mulher, depende de você. E Jó, ele continua de pé, e a mulher dele continua junto com ele até o final. Então, na verdade, Jó dá um banho em Adão, ele conhece muito, ele lê as mensagens que Deus colocou na criação, porque tudo que Deus fez, ele colocou a mensagem para que Adão pudesse ler. Deus não começa a falar quando ele escreve uma Bíblia escrita, não, ele começa a falar
Porque antes de existir a linguagem escrita, existe a linguagem de símbolos. Existe os céus, existe a criação. O Jó mesmo vai falar, pergunta para as aves do céu, pergunta para a terra, pergunta para os peixes do mar, e eles te responderão, porque eles têm um conhecimento. Na verdade, toda a criação fala acerca do eterno, e inclusive Romanos vai dizer que nós somos indesculpáveis por isso. Porque Deus a todo momento fala. A Bíblia é uma linguagem escrita, mas já existe a linguagem espiritual. A linguagem que é visível. O próprio Davi vai falar que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, os céus revelam a glória de Deus e o firmamento, que é o céu, proclamam as obras de suas mãos. E uma profecia diz que quando tudo se findar, o céu vai se enrolar como um pergaminho. O pergaminho, ele é simbolizado, né? Simbolizado não, ele é usado para a gente poder ler. Porque geralmente quando o judeu lia a Torá no pergaminho, ele abria a Torá, ele desenrolava o rolo, ele lia a mensagem daquele dia. A partir do momento que ele acabava de ler aquela mensagem, ele enrolava de volta e guardava. Porque não tem para que ficar aberto se eu não vou ler. Então ele só abre para poder ler e depois, quando ele termina de ler, ele fecha. Assim, o Davi consegue enxergar isso e Deus ele fala na profecia que os céus eles se enrolarão como pergaminho, ou seja, os céus estão abertos para nos passar uma mensagem do Criador para a nossa criação. A partir do momento que tudo isso se findar, as profecias se cumprir, os céus já falarem tudo o que eles tinham que falar, eles vão ser enrolados como pergaminho, ou seja, acabaram de ler, então os céus estão ali para que nós venhamos ler a mensagem da criação, e Jó lê isso muito bem. Jó ele consegue ler a mensagem dos céus, ele consegue ler a mensagem da criação, então ele já é autossuficiente, já sabe o suficiente. Aos seus olhos ele começa a questionar a Deus, só que Jó só tem da criação para frente, ou seja, Jó só tem Gênesis 1 para frente, igual nós temos. Então Deus em Jó 38 ele começa a perguntar para Jó coisas que são anteriores à criação de Gênesis 1.1. Ele começa a detalhar a criação do princípio, e ele fala: onde tu estava, Jó, quando eu coloquei limites nas dimensões da terra, onde eu estendi o meu cordel de medir? Ou seja, Jó já viu tudo aqui. Jó já viu Deus em Gênesis 1, ele juntando as águas, ele colocando a terra, ele organizando, mas Deus começa a questionar Jó em momentos anteriores, onde Jó nem imaginava entender sobre isso, e Jó fica realmente sem resposta. Mas eu não quero focar nisso, eu quero focar nisso aqui em Jó 38, versículo 7, que Deus detalhando sobre essa criação do princípio, não a de Gênesis 1:3 em diante, que ele estava fazendo a terra, organizando, mas em Gênesis 1:1, onde ele diz: criou Deus os céus e a terra. E ali Deus está detalhando esse momento, que é no princípio, o que ele fez no princípio, e ele diz como estava o cenário dos céus no princípio. Ele fala: enquanto os seus fundamentos, sobre o que foram assentados, Jó? Ele pergunta: e quem colocou a angular, a pedra fundamental? Porque isso não está explícito em Gênesis 1, do versículo 3 em diante. E ele fala: enquanto os luzeiros matutinos, quem são os luzeiros matutinos? Como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filho de Deus, bradavam de júbilo. Eu especifiquei aí, juntos cantavam e bradavam de júbilo, porque os anjos estavam acompanhando a criação. Lembra? Houve uma criação nos céus, e depois da criação dos céus, a criação da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente está vendo que quando Deus estava criando a terra, os anjos estão acompanhando a criação e ainda estava tudo perfeito. Ainda estava tudo uma maravilha. Eu não imagino Deus criando as trevas ali nesse momento. Você não tem como imaginar ali Deus criando nada sem forma, nada vazio, nada ainda, um caos absoluto, né, que é a palavra que aparece. Você imagina Deus criando tudo perfeito, os mares, a parte seca, a porção seca. Enquanto isso, os anjos eles estão cantando, jubilando, bradando de júbilo, felicidades, de
de quão grande é Deus, e quão inteligente é Deus, e quão sábio, os anjos ficam maravilhados, e os anjos nesse momento estão fazendo uma festa, como a gente, quando a gente vê Deus fazendo alguma coisa, a gente começa a gritar, a gente começa a glorificar, porque a gente está maravilhado pelo Deus poderoso, e as atitudes que ele está tendo, que são perfeitas, e os anjos estão nesse momento. Então aqui eu quero que você entenda que está tudo perfeito, está tendo a glorificação, os louvores na maravilha, em Gênesis 1, no versículo 1. Mas o que houve para que no Gênesis 1, no versículo 2, aonde Deus de fato está dando atenção para a terra, né? Ele destaca essas trevas. O que aconteceu? E eu vou colocar um versículo aqui. Talvez pode ser muita informação, né? Porque eu falo até um pouco rápido, porque eu tento dar uma resumida, mas que você leia, né? Não deixe de ler depois, conferir essas passagens que são maravilhosas, como eu estou dizendo, não sou eu que estou falando. A Bíblia responde ela mesma. Deixa eu botar aqui o versículo aqui. Então, que trevas são essas? Isso aqui que a gente está falando aqui vai responder o que aconteceu. De uma forma, vai nos dar uma luz do que aconteceu lá na apresentação de Deus para o povo de Israel. Em Isaías, capítulo... Vou botar aqui para vocês. Está aparecendo aí na tela? Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu sei que muita gente tem dúvida sobre esse versículo aí. E até que se questionam, já me questionei também antes, quando eu não tinha visto sobre nessa visão que a gente está vendo hoje. E ele diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Eterno, faço absolutamente tudo. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Eterno, faço absolutamente tudo. Para quem vê isso pela primeira vez, ou para quem não entende, como eu falei, Deus ele se manifesta na luz, todo de branco, ou sei lá, uma coisa que nos passe paz. Ler esse texto não vai entender, mas nós vamos entender hoje de uma forma simples. Você vai conseguir entender nesse cenário que a gente já criou nesses dias, nesses estudos. E eu não vou focar em algumas coisas aqui, por exemplo, na forma a luz, faço a paz e nem no crio o mal. Eu vou focar hoje no crio as trevas. E você entendendo isso, você fica tranquilo sobre esse criar o mal aí, que também é uma outra mensagem que ele está nos passando. E a Bíblia nos responde isso. Mas eu vou focar quando ele fala: eu formo a luz e crio as trevas. O Rocher. Eu, o Eterno, faço absolutamente tudo. Não é porque Deus é mau. Não é isso. Que trevas que ele cria? O que Deus está dizendo aqui em Isaías 45? Depois que você dá uma lida, eu não vou colocar esse contexto para você ler agora, mas eu vou colocar um outro contexto aqui para falar sobre a criação dos anjos, sobre o que aconteceu nos céus, sobre a queda de Satã, é óbvio que a gente já sabe, que influenciou na terra e que influenciou e está influenciando até hoje, até que tudo se cumprirá, né, de uma vez por todas. Livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, no versículo 31, capítulo 31. Esse aqui é um contexto que eu queria até colocar. Eu não estou com outra Bíblia aqui. Mas ele começa, depois você pode ler aí, que só destaca algumas coisas, mas ele começa falando, levantando um lamento pelo rei do Egito, para o faraó. Mas todos nós sabemos que Deus ele nos conta bastante parábolas. Até quando ele fala da Babilônia, ele não quer dizer que é Babilônia em si.
literalmente, mas que o sistema da Babilônia está de pé ainda até hoje. Inclusive o de Roma, inclusive o da Pérsia, inclusive o da Grécia. E Deus ele conta parábolas assim como o filho conta parábolas. E assim como a gente olha pela história de José, por exemplo, a gente vê em José Jesus, quando José ele fica preso entre dois malfeitores, quando José ele fica livre dentro da prisão, quando José é vendido a preço de escravo, quando José vira governador entre os gentios e enquanto isso ele está morto para o próprio pai. A gente consegue ver de uma forma mais clara Cristo nas mensagens, nas parábolas de Deus, que ele usa através dos homens da terra. Vemos Cristo em José, vemos Cristo na situação, como a gente falou numa live aí, sobre Abraão e Isaac, a gente vê isso até mais claro, onde Abraão está entregando o seu próprio filho e o Isaac está subindo, carregando um madeiro, e durante 3 dias eles caminham naquele monte, a gente vê Deus fazendo uma mensagem para Abraão que o Deus no futuro iria entregar o seu próprio filho, que ali Deus estava realmente tratando com Abraão, mas que também a vida de Abraão, aquela cena que ele estava criando, estava profetizando uma outra coisa que haveria de vir, porque a palavra diz que tudo aponta para Cristo. Então, a gente consegue ver isso em Moisés, quando Moisés liberta o povo, ele nasce e fica escondido no Egito, como Jesus ficou escondido no Egito para não morrer pelo decreto de quem está reinando. E depois Moisés ele é usado para libertar o povo e tal, faz maravilhas. A gente consegue ver Cristo em Moisés. Cristo sendo prefigurado em Moisés, mas ele também ele passa uma mensagem ao contrário. Também tem situações que Adão é prefigurado. Também, como se Moisés está prefigurando a Cristo, o Arão, ele em algumas vezes, a maioria das vezes, ele prefigura o Adão, como um sacerdote falido, como um sacerdote desobediente, que levanta um bezerro de ouro. Então, Deus ele nos traz a mensagem para os dois lados. Então, quando ele fala, levanta um lamento ao rei, quando ele fala em outras passagens também ao rei de Tiro, ao rei da Babilônia, ele fala ao faraó do Egito, ele está querendo passar uma mensagem agora sobre Satã. E a gente vai ver isso, que conforme ele vai falando, daqui a pouco ele está falando do Éden. Então, ele não está mais falando de faraó. Aquela profecia se cumpre em parte, ela simboliza em parte realmente a faraó, porém tem hora que não é mais para faraó. Ele está desabafando já uma outra coisa, passando uma outra mensagem de algo mais profundo ainda. Eu destaquei o versículo 15, que ele destaca o assunto que a gente está falando. E ele faz, fiz eu que o abismo se enchesse de pranto e luto por ele. Antes de eu ler o resto, eu vou fazer você voltar aqui, sobre as trevas. Dá uma olhadinha aí. Ele fala, e havia trevas aonde que havia trevas? Sobre a face do abismo. Grava trevas, grava abismo, e vê se eu estou inventando, nós estamos inventando, ou isso realmente, esse é o mesmo cenário que Deus está explicando agora em Ezequiel. Vamos voltar para Ezequiel. Ele fala, fiz eu que o abismo se enchesse de pranto e luto. Peguei só um destaque aí do versículo, mas se você for ler o capítulo todo, você vai ver que isso é claro, fica até mais claro. Então ele está falando que ele está dando uma explicação para nós, como a gente sempre fala, a Bíblia responde ela mesma, e Deus é maravilhoso. Eis que o abismo, fiz eu, que o abismo se enchesse de luto, de pranto, por causa dele. Ou seja, o abismo estava em luto, o abismo estava em trevas, por causa de quem? Por causa de Satã. Aqui não existia ainda a humanidade, os homens, ou nem mesmo a queda de Adão, para algo entristecer a Deus. E se você for ver como foi a criação de Satã, quando ele ainda era um querubim ungido da guarda, ou seja, ele era um sacerdote, querubim ungido da guarda, porque não era aquela guarda de proteger, como eu disse, a mesma coisa que acontece no jardim, era uma guarda de zelar, a guarda de você operar trabalho dentro de um santuário, ou seja, ele foi criado dentro de um santuário, diferente de nós, os anjos estão dentro de um santuário. E o Satã ainda é um querubim ungido. Se você for ler o versículo, eu vou ler aqui, não vou, porque senão as pessoas não estão às vezes com a Bíblia na mão aí.
e não leio, eu vou ler só um pouco para você entender um pouco sobre por que Deus faz esse luto. Ezequiel 31, ele fala, levanta um clamor e tal, e ele chega no versículo 3, e ele fala assim, considerai, no versículo 3 do capítulo 31 de Ezequiel, se você tiver aí você acompanha, considerai o seguinte exemplo, presta bem atenção no que ele fala, a Assíria, outrora um cedro do Líbano, ele está falando de uma árvore agora, ele está falando da Assíria, tipificando Satã. A Síria ali é uma parábola, mas ele está falando na verdade de Satã, e você vai entender isso. Que outrora era um cedro do Líbano, com belos e frondosos ramos, cuja imensa folhagem fazia sombra à própria floresta. Seu topo ficava muito acima da ramagem das outras árvores, ou seja, ele era uma árvore, o cedro do Líbano comparado, que ele estava acima das outras árvores, destacado pela sua beleza e pelos seus frondosos ramos, ele estava acima. Aqui não está dizendo que ele era o maior nos céus, aqui ele está dizendo que ele estava acima das outras árvores, que estavam no mesmo patamar do que ele. Lembrando que assim como existe um tabernáculo, existe o lugar santo, existe o santo do santo, existe compartimentos, existe também no original. Se existe na cópia, existe no original. Tem alguns que acessam ao lugar santo, tem alguns que depois da queda de Adão acessam no átrio, e tem um só que acessa no Santo dos Santos. Então presta bem atenção nessa mensagem que também é passada aí. Seu topo ficava muito acima das outras árvores. As muitas águas o nutriam. Olha as águas aí de novo. As fontes profundas faziam-no desenvolver. Os seus ribeiros corriam límpidos e generosos desde onde estava plantado e se estendiam a todas as árvores do bosque. Por isso ele cresceu mais do que todas as árvores da floresta. E seus galhos se multiplicaram e espalharam-se por todos os lados, graças à fartura de água passando por suas raízes. Presta atenção que ele não fala que ele cresceu por conta dele, ele cresceu por causa das águas. Ou seja, Satã, um querubim antes, ele era alguém que mergulhava, ele era alguém muito profundo, vamos falar de conhecimento. Ele era alguém que era muito sábio e a sua raiz tocava aos mais profundos das águas. A gente vai ver mais para frente que a ponto de as outras árvores se alimentar dele, porque se ele toca no fundo, no mais profundo das águas, as outras árvores que estão do lado não precisam tocar lá no fundo, elas se alimentam do que ele já está passando. E isso na questão de conhecimento a gente consegue entender muito bem claro. E eu vou passar para o versículo 9, que ele diz, isso porque eu o fiz, quem fez? O Eterno fez, eu o fiz exuberante e com a mais rica ramagem. Assim que o Eterno o fez, perfeito, de modo que todas as árvores do Éden, essa é a palavra que Ezequiel está falando. Está falando do rei de Faraó? Quer dizer, está falando do Faraó ou está falando do querubim ungido da guarda, que hoje é o Satã? Delícia, o paraíso, que estava no jardim de Deus, ou invejavam. Já fica um alerta aí, porque ele fala, Adão, come de todas as árvores. Só que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal você não come. Já se liga no mistério. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como ele se desenvolveu e se tornou tão alto, estendendo seu topo acima da espessa folhagem, e observando a maneira com que seu coração se ensoberbeceu por causa do seu porte e altura, eu mesmo o entreguei ao governante das nações, para que esse o tratasse segundo a sua malignidade, e assim eu rejeitei. Aí a gente vai ver quem é esse governante das nações, mais para frente. Vamos pular agora aqui para o versículo 15, que é o que está na tela. Assim, portanto, declara o Eterno, soberano Senhor, no dia em que ele desceu ao Seol, a sepultura, e passou para o além, ao que está escrito aí, eu fiz com que o abismo se enchesse de pranto e luto por ele, estanquei os seus riachos, e a sua fartura de água límpida foi retida. Por causa dele vesti o Líbano de trevas,
e todas as árvores do bosque desfaleceram e murcharam até a morte. Quem são essas árvores do bosque que faleceram até a morte? Se ele está sendo comparado com uma árvore, os outros anjos também como uma árvore. Lembra que Deus ele é um grande contador de parábolas e os seus mistérios são revelados através do Espírito. Ele explica bem aqui que por causa de quê, e ele especifica por que ele fez esse luto, porque Satã era alguém que ele amava muito. Deus ele fez Satã tão belo, tão majestoso. Em outras passagens vai dizer que ele era coberto de pérolas preciosas, com outras linguagens figuradas. Ele descreve ele como pedras preciosas, cobriam ele e os vestiam, porque Deus realmente fez ele de uma forma diferente dos outros. Não quer dizer que ele era o maior do céu. Isso daí foi também que os homens criaram, interpretaram. Não é isso. Isso quer dizer que ele realmente era diferente. Isso realmente ele tinha algo diferente, porque Deus o amava. Deus ele o amava como um filho, como a gente leu em Jó. Os filhos de Deus cantavam. Os luzeiros matutinos, as estrelas da manhã, as estrelas da alva, cantavam e jubilavam. A gente pensa que os filhos de Deus agora começou a ser chamado depois que Jesus morre na cruz. Não. Os filhos de Israel eram chamados de filhos de Deus também. Os anjos são chamados de filhos de Deus. Na Bíblia tem passagens também que a geração de Sete era chamada de filho de Deus por ser a semente boa, a semente do Eterno que iria trazer o Messias. Então não é para a gente poder entender que a família é muito grande, não começa só na igreja. A gente tem que tentar especificar muito isso para que isso não gere uma soberba em nós, como gerou nos judeus, ao achar que deles começaram a história. Não, irmão. A gente começa a falar aqui de Gênesis 1, estamos falando de uma história anterior à criação. Gênesis 1, versículo 1. A criação dos anjos. Houve algo especial para eles, como também houve uma ofensa dentro do santuário lá. O que vemos acontecer na terra foi uma repetição daquilo que já aconteceu nos céus. Se aqui é uma cópia, lá é o modelo, lá é o original. Nós temos que olhar para lá. E o luto, nós estamos vendo que a forma de Deus ele transmitir que ele foi ofendido e que ele perdeu alguém e muitos outros que ele amava. Porque, na verdade, Deus não odiava Satã desde o começo. A gente esquece disso, não é porque o cara está todo errado, o pecador, que Deus ele simplesmente o odeia. Não, irmão. Deus ele escolheu Satã. Ele escolheu como um querubim, ele o ungiu, irmão. Ele ungiu. Sabe quem é ungido nas Escrituras? Ele era alguém que trabalhava com coisas muito importantes, ele era amado de Deus. Mas lá ele se ensoberbece. Em outra passagem ele vai dizer que ele queria pegar a cadeira dele e colocar acima das 4 estrelas de Deus, ou seja, tinha anjos acima dele, e ele queria ser semelhante a Deus. Não quer dizer que ele está vendo o Eterno, e ele quer ser maior, porque a gente já leu semana retrasada que ninguém viu o Eterno, nem mesmo os anjos. O fato de eu querer ser igual a Deus não quer dizer, isso só simboliza, não que eu estou perto, mas a minha tolice, como foi a mentira que Satã contou para Eva. Ela falou assim, ele não quer que você coma do fruto, porque ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele, conhecendo o bem e do mal. Então, a mesma queda que ele teve, o mesmo desejo que ele teve, ele ofereceu para Eva. Mas, porém, Deus não se agrada na morte do ímpio. Deus se alegra na morte do justo, mas não se agrada na morte, de forma nenhuma, na morte do ímpio. Porque ele já está vendo o final, ele sabe que aquela pessoa escolheu a morte eterna. Então, assim, Satã escolheu a morte eterna. E Deus ele faz luto. A gente, às vezes, perde a linha, querendo brincar com o Satã. Muitos pastores querendo brincar com o Satã, mas, na verdade, temos que entender que ele era alguém que Deus amava. Quem trata com ele é Deus, não somos nós. O próprio Miguel, quando ele se depara nessa situação com o Satã, ele diz, que o Senhor te repreenda. Em nenhum momento ele tenta fazer nada, esculachar, fazer nada, porque ele sabe que Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem mesmo na condenação de escolhido que já foi um dia escolhido dele. Uma passagem muito conhecida por nós, quando Jesus ele envia os 70 discípulos para pregar o evangelho, para curar enfermos, purificar leprosos e tal.
A palavra diz que os discípulos voltam maravilhados, porque realmente aconteceu vários milagres, a pregação chegou, mas o que eles enfatizaram quando eles chegaram diante de Jesus, ele fala assim, ó, caramba, os demônios estão sujeitos a nós. Essa era a alegria dos discípulos, eles curaram pessoas, eles pregaram a salvação para as pessoas, mas a alegria deles era simplesmente porque eles tinham feito o demônio se submeter a eles. E Jesus ia dar uma travada neles e fala assim, ó, eu vi Satã cair como um raio. Presta bem atenção no que vocês estão falando. Se alegre não porque os demônios são sujeitos a vocês, se alegre antes porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. É isso que ele fala, porque hoje o nome dos discípulos naquela época estava escrito no livro da vida. Então esse é o motivo de alegria. Não quer dizer que você sendo escolhido hoje, você não vai poder se corromper ou poder se profanar e sair da presença. Não quer dizer isso não. Satã é bem claro. Satã estava no santuário. Satã só crescia em conhecimento e em graça. Mergulhava nas águas. Ensinava a palavra para outros. Como a gente acabou de ler nessa parábola. E ele caiu. E ele hoje está destituído da glória, como o Adão, que foi criado lá no paraíso, foi destituído da glória. Como muitos outros, como Balaão e outros. Então ele já vai falar, eu vi Satã cair como um raio, isso não é motivo de vocês se alegrar. Se alegre antes, do nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso aí depois a gente pode comentar e ver esse versículo aí depois que eu não separei para falar. Mas para entender, porque nós precisamos entender a Bíblia não pelos nossos olhos, mas pelos olhos dele. Ele que perdeu, foi ele que fez o luto, porque era ele que amava. Não foi da vontade de Deus ele fazer Satã toda essa riqueza, com toda essa majestade, e Satã se ensoberbecer e cair. Não é essa a vontade de Deus, irmão. A vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Ele não faz acepção de pessoas, nem mesmo para cargos. A gente vai ver isso muito claro com Moisés, que era separado um povo para profetizar, e chegam para Moisés para falar, Moisés, estão profetizando outras pessoas que nem são profetas. Nem era para estar profetizando. Moisés olha para ele e fala assim, ó, quem dera que todos fossem profetas. A vontade de Deus é que todos sejam sacerdotes. A vontade de Deus é que todos sejam profetas. A família dele é uma só, ele não quer perder ninguém, meus irmãos. A gente se desfaz das pessoas, a gente se desfaz do irmão e acha que ele não vai ter condição nenhuma. A gente julga se ele vai conseguir sair ou não vai conseguir sair. A gente prega para um porque acha que vai ter arrependimento e não prega para outro porque a gente acha que não vai ter arrependimento, irmão. Quem criou foi ele. Ninguém ama mais a criação do que ele. E é por isso que ele deu a vida por conta da criação e não só pela criação dos homens. Vamos voltar. Então ele se enche de luto. Existe um pranto de alguém que está chorando, de alguém que está triste porque foi ofendido no seu santuário, foi ofendido na sua casa, alguém que está triste porque perdeu alguém e muitos outros que ele amava, irmão. Isso é tremendo. Ele está triste e ele quer que a gente veja que ele está triste. Ele é aquela pessoa que se trancou no quarto, aquela pessoa que está de luto. E ao mesmo tempo que ela quer ficar sozinha, ele coloca uma foto no status, não sei, ou uma foto no perfil que está de luto. Porque ao mesmo tempo que ele quer ficar sozinho, ele quer transmitir que ele está de luto. Ele quer transmitir que ele está triste. E ele quer falar para a gente hoje, existe uma ofensa que nos separa. Existia uma ofensa que nos separava, onde tudo era perfeito na criação dos céus. Uma ofensa o separou com que ele se enchesse de pranto e ele cobrisse o abismo de luto. Irmãos, isso é muito tremendo. E ele continua em Ezequiel, aí nas letrinhas de baixo, ele dizendo, no entanto, serás lançados ao além, precipitado às partes mais inferiores da terra. Estarás, pois, na companhia de outras árvores do Éden, que também foram derrubadas contigo. Gravem bem isso, eu não posso entrar nisso agora, mas gravem bem o que vocês estão dizendo, que o Espírito possa revelar para vocês. Vamos abrir aqui agora para entender isso ainda mais aprofundado ainda. Por que ele cria os céus e depois
cria a terra. Por que eu disse que é separado a história? Isso eu tirei da minha cabeça. Primeiro foi os céus e a terra, porque a gente imagina que foi tudo de uma hora só. Criou os céus e a terra. Amém. Não. Criou os céus. Não é céu no singular. Todas as vezes que na sua Bíblia aparecer céu, é céus. Porque não existe só um. Existe o nosso céu, que é o firmamento, né, que a gente vê na nossa parte da nossa criação. Mas existe os céus. Como eu disse, o tabernáculo ele tem compartimentos. Ele tem setores. E Satã ele estava como naquele lugar santo. Eu não vou falar sobre isso até para não gerar mais confusão. Porém, existem céus e terra. E aonde que ele separa isso? O que eu frisei essa separação? A gente vai ler isso aqui. Em Apocalipse, deixa eu ver se não é essa aqui não. Apocalipse, calma aí. Eu acho que eu não peguei esse. Deixa eu ver aqui que eu peguei sim. Deixa eu só pegar uma imagem aqui, que é de Apocalipse 12. Eu peguei, mas eu vou ter que pegar de novo aqui. Apocalipse 12, que vai falar dessa separação um pouquinho. Pronto. Vou botar aí para vocês dar uma olhada aí. Apocalipse 12, no versículo 9, ele está especificando aqui a guerra que aconteceu nos céus. Por mais que seja Apocalipse, né? Lembrando que nós estamos dentro de um tempo agora. Deus ele coloca os luminares, né, para governar de dia, para dar o andamento da noite, e as estações, para marcar as estações do ano, onde a gente hoje tem dia, temos noite, temos estações, temos anos. Isso tudo aí é uma forma de a gente contar. Nós estamos incluídas dentro de um tempo. Agora, o arquiteto está fora desse tempo. Por isso que ele diz no princípio. Quando que é isso? Ele criou o tempo. Depois ele criou o nosso tempo, que nós estamos vivendo hoje, que é um tempo mais limitado. É como se ele criasse antes do relógio. Ele criou o tempo antes do relógio. Então ele fala, o que eu vou escrever? Moisés fala, o que eu vou escrever? Quando que tu começou a criar? Ele fala, bota aí no princípio. No princípio da criação, criou Deus os céus e a terra. Mais ou menos isso. Então, em Apocalipse, no final, ele destaca uma situação muito interessante. Não sei se alguém já leu esse versículo. Falando da mulher, falando de Satã, né, representado aí pela serpente enorme. Na nossa versão aí está dragão, mas na verdade é um tanim, que é uma serpente grande. Nessa perseguição da serpente com a mulher, com o filho, com a semente da mulher. Ele destaca no versículo 9 do capítulo 2 assim, ó, ele e os seus anjos foram lançados à terra. Que a gente acabou de ler em Ezequiel, falando sobre Satã. Satã e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando, eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Quando ele foi lançado na terra, você que está lendo aqui agora, eis que chegou a salvação, você pensa isso na terra, mas não. Isso ainda está se referindo à criação dos céus. Porque ele vai falar, eis que agora chegou a salvação. O poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Messias. Olha bem isso. Pois foi expulso o acusador ou adversário de nossos irmãos. O mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram, já no passado, por conta do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Parece que está falando dos discípulos, mas não. Estamos falando de outros discípulos, que são os anjos. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ele não manda a terra celebrar aqui, porque ele está falando de uma guerra dos céus que aconteceu no princípio. Celebrai, ó céus, e vós o que nele habitais. Existe muito questionamentos aqui que você vai estar fazendo aí, porque da primeira vez que eu li, eu fiz.
Porém, eu quero que você não se prenda a isso, por isso que eu falei do tempo. Existe a gente está dentro de um tempo. E fica claro que que no céu ou lá no céu dos anjos não está debaixo desse mesmo tempo aqui. Fica um pouco confuso para a gente entender. A primeiro momento aqui gera algumas confusões. Porém, estamos falando do mesmo assunto. Mas eu quero que você foque nisso aqui. Celebrai aos céus e vós o que nele habitais. Ou seja, já aconteceu um fim no céu. Um fim, um julgamento no céu. Porque se o Satã foi expulso, foi julgado, é porque houve um julgamento, porque chegou o momento de juízo no céu. Não foi no dia, não foi na mesma hora, Satã pecou e logo depois já veio o juízo. A gente se engana com isso, porque a gente não presta atenção no resto da Bíblia. A palavra diz que Deus é longânimo, Deus é tardio em irar-se. O que significa ser longânimo? Se tardio em irar-se, a graça ele traz para o dia de hoje, mas o juízo ele joga para amanhã, para dar tempo da gente se arrepender. Se você chama a graça, ele te perdoa hoje, mas para o juízo ele joga para outro dia. Ele joga para outro dia, ele te avisa, daqui é como Noé, eu vou destruir a terra daqui a 120 anos. Para eles terem um tempo de arrependimento, porque não é um Deus querendo destruir, na verdade é um Deus querendo perdoar. Então, na verdade, ele é longânimo. Quando a gente acha que Davi pecou com Betseba, por exemplo, uma situação, e na mesma hora o profeta Natan já veio para condenar Davi, não, irmão. A mulher de Davi ainda ficou grávida. Lembra? Betseba ficou grávida. Já estava pronto para ter, já com a barriga grande para ter o filho. Quando Natan vem condenar, né, não o Davi, mas a atitude de Davi, ele conta uma parábola para Davi. Davi, naquele momento ali, quando ele fala que tinha uma pessoa muito rica, que tinha muitos gados, e ele matou outro cara, ele conta uma parábola lá, e Davi, ele fala, onde está esse cara que eu vou matar esse cara? Vocês conhecem bem, vou entrar em detalhe. A gente acha que Davi estava se fazendo de bobo ali, se fazendo de desentendido, só que na verdade, irmão, passou-se muito tempo. De acordo com o Salmo, já vamos ver que Davi se arrepende, naquela passagem que ele fala, passa risopo em mim. Ele se sentiu como um leproso, ele orou a Deus, e ele teve o perdão de Deus. Porém, a consequência do erro dele ainda viria, não tinha jeito. E a mulher dele estava grávida, já ia ter um filho, quando Natan vem e fala, Davi, esse homem é você, e ele dá um castigo, fala que o filho que ele está esperando, que é o filho desse erro, ele irá perder esse filho. E então Davi, ele fala, realmente, profeta, eu pequei, e ele fala assim, não, você pecou e Deus sabe, Deus já te perdoou, porque Davi já teve tempo para pedir perdão, Davi já tinha pedido perdão, porém, a longanimidade de Deus, ela veio depois, ela não veio no momento exato. Ele não destruiu o mundo na hora que ele falou com Noé, vou destruir tudo, não, ele deu tempo ainda, Noé construiu a arca, demorou, depois que Noé entrou na arca, ele fica 6 dias, isso em várias outras situações nós vamos ver que Deus ele é tardio em irar-se, como Eli, por exemplo. Quanto tempo Eli vem profanando o santuário? Quanto tempo os filhos de Eli vêm profanando o santuário? Ele fica gordo, ele fica lá cego, né? Cego que eu falo espiritualmente, não quer ver nada que está acontecendo. Depois de muito tempo que Deus vem e trazer o juízo, porque Deus é tardio em irar-se. O juízo de muitas pessoas, né, que morreram para a condenação, os filhos da perdição, que a Bíblia diz, o próprio Satã está esperando o juízo, né? o findar do juízo da condenação dele. Então a gente não tem que entender que Satã acabou de errar já. Deus julgou, não, Satã teve muito tempo, ainda levou muita gente com ele, irmão, ainda levou muitos anjos, muitos sacerdotes, muitos líderes com ele. É isso que você precisa se ligar. Então houve um tempo ainda nos céus, houve um tempo depois da história dele de juízo, de promessa de juízo e depois de juízo, a ponto de Deus julgá-lo e expulsá-lo, dele vir julgar como ele veio, como ele julgou o Adão, depois que o Adão comeu, não logo depois, como a gente está falando, sobre as situações que se repetem na Bíblia. Ele veio julgar o Satã e ele expulsou, então houve um fim do mal nos céus, meio que em parte, porque ele vai falar, celebrai, ó céus, e vós que nele habitais, porque o acusador de vocês foi expulso. Entretanto, aí ele fala, porém, entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós
e ele está totalmente encolerizado, porque sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Isso é no princípio. Ele foi expulso do céu e foi mandado para a terra. E a voz diz: celebre, ó céus, porque o céu está em paz. Por que está em paz? Porque o Cordeiro já venceu o acusador dos céus. Lembrando que eles estão acima do nosso tempo. Só que ele dá um recado para a terra. Ele fala: celebrai os céus, mas dá um recado para a terra. Agora vocês da terra, ai de vós, ai da terra e ai do mar, porque agora o diabo desceu até vós e ele está encolerizado, porque pouco tempo lhe resta para o seu fim. Ou seja, a história dos anjos continuará na terra até que tudo se cumpra, porque é da terra que vai vir a solução para os anjos também. Se o que aconteceu nos anjos de ruim refletiu na terra, o que aconteceu na terra de bom reflete no céu também. Deus é maravilhoso. E por isso eu coloquei lá em cima. Lá em cima você pode ver assim na terra como nos céus. É por isso que Jesus ele repete essa oração para nós e ele pede para que a gente peça isso. Que o seu reino venha. Não é isso que a oração nos ensina? E seja feita a tua vontade assim na terra como já é feita nos céus. Ou seja, primeiro nos céus, depois na terra. Aconteceu paz no céu para acontecer paz na terra. Então, se por vontade não de Deus, mas do homem, nós repetimos o que aconteceu no céu de ruim, agora por vontade de Deus no nosso coração, precisamos clamar para que aconteça o que aconteceu de bom aqui, refletir nos céus. Ou seja, o que aconteceu nos céus de bom lá, aliás, refletir aqui na terra. Assim na terra como no céu. Já aconteceu o final, já aconteceu um julgamento e os inimigos foram expulsos dos céus. Mas ele ainda não foi expulso da terra. Ele não foi ainda preso e ele não foi ainda derrotado. Então que assim seja, que seja feito na terra como já foi feito nos céus. Então aqui vemos uma separação muito clara, por isso que eu coloquei isso, porque eles tiveram uma história antes da nossa, uma história que refletiu em nós. Por isso que as trevas vamos voltar agora. É por isso que... Deixa eu voltar aqui, calma aí. É por isso que as trevas de Gênesis 1, versículo 2, ela está já nos demonstrando algo que já aconteceu nos céus. Eu acho que já ficou um pouco claro, não deu para entrar em tantos detalhes, mas eu acho que já ficou claro que trevas são essas. Mas um outro detalhe aqui é porque essas trevas elas são vistas nos céus ainda. Em Gênesis, no versículo em diante, que é no versículo 3, ele dá uma solução para as trevas. Se a queda de Satã, ele está refletindo para nós um governo das trevas nos céus, porque no quarto dia da criação, Deus ele separa os luminares, como eu disse, o luminar maior para governar de dia e o luminar menor para dar o andamento da noite. Ou seja, Adão não está de bobeira, Adão já sabe, lendo os céus, ele já sabe que existe um reino das trevas e existe o reino da luz. Ele não foi pego de surpresa, em erro nenhum. Tudo que Deus fez para Adão era para Adão mostrar. Deus colocou a plaquinha: Adão, não entre, Adão, não vai, Adão, existe o mal e existe o bem. Adão poderia ler isso muito bem, que a gente está acostumado a ler só o que está escrito no papel, mas a linguagem de Deus ela percorre por toda a eternidade. Desde a fundação do mundo, Deus fala, e o Adão ele não era leigo, porque o Jó ele demonstrou muito conhecimento, sem ler o escrito. Então ele já acusa se o Jó conseguiu ler, se o Davi conseguiu ler, se o Sem e Noé conseguiu ler, o Adão principalmente era para ter conseguido ler também. E ele está vendo que ele está diante de um momento que é trevas e de um momento que é luz. Ele está vendo que já existe, não na terra, mas no céu, esses dois governos. Algo aconteceu no céu, é por isso que nos céus é destacado as trevas. Nos céus é destacada a luz. Na terra ainda é só a criação, é água, é mar, é terra, animais, plantas, plantações, mas no céu já denuncia, existe um governo, existe uma ofensa. As trevas já denunciam para a gente todo dia que algo aconteceu nos céus. Porque se você for ver o luminar
de dia, ele não está aqui na terra, ele está fora da terra, porém ele governa na terra. Com a sua luz governa na terra. O luminar menor não está dentro da terra, ele está fora da terra. Só que ele, fora da terra, ele consegue ainda influenciar aqui na terra. E isso são parábolas que Deus conta através da sua criação, para nos mostrar que existia uma trevas no céu. E essas trevas eram simbolizadas nos céus. Por isso eu coloquei bem claro. Os sinais começaram nos céus. Depois de Adão, os sinais começaram a aparecer na terra. Por isso que quando Adão peca, Deus fala: Adão, maldita é a terra por tua causa. Agora a terra produzirá espinhos e abrolhos. Então agora a terra, assim como no céu tem dia e noite, agora a terra dos homens vai ter espinho, abrolhos, se vai ter flor boa, semente boa, vai ter semente ruim. Porque isso é uma consequência da ofensa que houve no céu e uma consequência agora da ofensa que houve na terra. E a solução que Deus diz é muito claro. E para quem acha que isso aí é só ciência, irmão, eu creio na ciência, acredito na ciência, que Deus ele é um cientista, por sinal. Tudo que ele fez está dentro da ciência. Na verdade, ele não explica a ciência que precisa ir atrás da criação de Deus, porque ele está bem à frente da criação de Deus. Lendo Jó, vamos ver coisas que Deus fala que até hoje a ciência não conseguiu descobrir, mas aquilo que a ciência descobriu, que são leis, não teorias, né? Está atrás de Deus, está confirmando aquilo que as Escrituras nos dizem há cerca de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, de acontecimentos de 6.000 anos atrás. Então, isso fica bem claro para a gente aqui entender. Tudo que a gente já viu, esse cenário não é só físico ou literal em si, é um sentimento que ele está demonstrando. Já lemos de várias passagens, tem outras também, mas por coisa de tempo não tem como a gente ler todas as outras. Que Deus ele tá demonstrando para nós um sentimento e que existe uma oferta diante dele, e por isso que dessa forma ele se apresentou para o povo de Israel, e dessa forma que ele se apresenta quando ele desce. E qual é a solução que ele vai tomar? A gente vai abrir aqui em João 1, eu vou botar aí na tela para vocês. Eu falei isso um pouco semana passada, mas eu quero que fique mais claro. Vou colocar minha imagem agora pequena aqui no meio, para não atrapalhar o texto aí. Como a gente falou de semana retrasada de João 1, que João era um leitor de Gênesis, e a gente vai ver que ele fala muito de Gênesis, até quando ele escreve Apocalipse, quando ele escreve as cartas dele. Ele fala muito do princípio, porque na verdade é a origem de tudo. E ele faz esse paralelo que a gente vai fazer, vamos ler juntos aqui agora em Gênesis 1 ao 5, João 1 ao 5 também, para fazer esse paralelo aí de que João está falando. E ele explica para nós aqui hoje que não era simplesmente uma trevas para a gente ler e passar batido, que Satã caiu, destruiu tudo, não. Que era realmente algo espiritual. Deus ele criou isso para mostrar, para desabafar para a humanidade que ainda existe uma ofensa, que ainda existe ainda uma ofensa diante do seu santuário. Claro que agora já também uma ofensa dos homens, mas até então, aqui em Gênesis 1, do versículo 1 ao 2, a ofensa que aconteceu na criação dos céus, na criação, na vivência, na história dos anjos. E a gente vai ler, fazendo um paralelo aqui, porque eu cheguei a falar semana passada, mas vamos ler juntos agora. Quando diz, em Gênesis 1, versículo 1, diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. João 1, agora explicando o princípio, falando de Cristo, é óbvio. Ele vai dar a solução para essas trevas, para esse luto e para essa tristeza de Deus. Como eu disse na semana retrasada, as trevas significa morte, e a gente vai ver por que isso, e a luz significa vida. Aí João 1 vai dizer que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso você pode incluir lá no versículo 1 de Gênesis, hein? E ele diz, e a palavra era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Gênesis em diante vai dizer, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
E disse Deus, seja a luz. Eu coloquei seja a luz aí porque é um verbo no original, que a gente traduzido como haja, mas ele é traduzido mais próximo, que é o correto. Não sei se o tradutor achou que não faria sentido, seja a luz. O haja a luz faria mais sentido, mas na visão espiritual do que a gente está falando, seja a luz, o literal, a tradução mais próxima, ela faz muito mais sentido, porque a luz é uma pessoa. A luz de Gênesis, não, ali, nesse primeiro dia, não é a luz do sol, como muita gente imagina. Isso é alguém, porque estamos diante de uma ofensa de um santuário, e só alguém capaz de entrar no santuário pode tirar essa ofensa. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Então João está destacando alguém. Ao mesmo tempo que Gênesis está destacando uma criação, Gênesis está destacando uma criação, João está destacando alguém. E quando ele vai dizendo que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, João já nos explica. Nele estava a vida, esse que estava no princípio com Deus. E a vida era o quê? A luz dos homens. E disse Deus, seja a luz. E foi luz. Ele falou para alguém, seja a luz. E essa pessoa foi a luz. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Gênesis 1. E fez Deus separação, eu destaquei essa palavra separação aí, entre luz e as trevas. Ou seja, quando a luz chegou, a luz separou as trevas, a luz dissipou as trevas, porque estava tudo em trevas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, ou resplandeceu nas trevas. E as trevas não a compreenderam. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia 1. E viu Deus, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. Então estamos vendo claramente aqui do que a gente falou semana retrasada, que João está nos explicando que luz é essa que entrou no mundo. E por que ele entra no mundo nesse cenário de tristeza, nesse cenário de morte, nesse cenário de escuridão. Se ele é o princípio, se ele estava no princípio, se ele era a palavra, ele é a solução. Quem é a solução para toda a tristeza de Deus? Quem é a solução para o luto de Deus? Quem é a solução para a morte que causou toda essa ofensa? Quem é a solução para todas essas trevas que trazem morte para todo o planeta, todo o nosso planeta e toda a criação, na verdade? Ele fala, seja a luz, e foi luz. Ou haja luz, e houve luz. Na verdade, Cristo é introduzido na Terra por meio da vida dos homens. E não só, ele entra na Terra com uma missão de salvar a humanidade, como Cristo entra numa missão de dar alegria para o seu Pai. Porque não estamos vendo um cenário só, de uma criação distante, de uma criação que pecou e agora está incapaz de acessar o seu Criador. A maior mensagem do seu santuário, que a gente tem falado desde o começo, não é que o homem quer acessar Deus e ele precisa do santuário. É que Deus quer acessar ao homem. Deus quer ter intimidade conosco. Nós erramos, nós o ignoramos, nós o ofendemos. Porém, ele quer ter uma relação de intimidade conosco. E ele está dizendo bem claro aqui em Gênesis 1, em João 1, ele está gritando, eu estou disposto a entrar na morte para recuperar e reconciliar a criação comigo. É isso que ele está gritando. Se existe um momento de luto, existe um silêncio no luto dele, esse mesmo silêncio, quando ele abre a boca e manda o seu filho para a terra, ele está dizendo que ele está disposto, como a gente falou, a montar no querubim e descer, mesmo em meio às trevas. Se as trevas elas dão pavor para a gente,
Na verdade, foi elas que separaram o filho do seu pai. Então, na verdade, isso é muito maravilhoso, irmão. Quando ele diz, haja luz, ou seja, a luz, e foi luz. E viu Deus que a luz era boa, porque, como eu disse, a luz não veio somente para dar vida aos homens, mas a luz veio. Essa pessoa que está sendo introduzida no Gênesis 1:1, ela veio para dar alegria para quem estava ofendido. Ela veio para alegria para quem estava triste ou para quem estava de luto. Até em Moisés, Deus está de luto, porque, como eu falei, vou repetir, a Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés, mas em Moisés começou a ser pregado, proclamado o evangelho da graça, a salvação, onde Deus, de fato, voltaria a andar no meio do seu povo, algo que não era mais possível por conta da ofensa. E isso fica muito claro quando Cristo ele se batiza e ele sai das águas. E a palavra diz que uma pomba desce como símbolo sobre a sua cabeça e uma voz rasga o céu, dizendo assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro muito. Ou seja, é alguém que estava triste, é alguém que estava em luto, mas que agora encontrou no seu filho alegria. Agora alguém que encontrou no seu filho um motivo de ter prazer. Isso que ele fez desde um princípio. A missão do filho não era somente salvar a humanidade, mas reconciliar Deus com a humanidade, dar novamente a alegria de Deus. Mas por que Deus se alegra tanto com a vinda do filho aqui? É porque agora sim tem uma possibilidade de ele voltar a habitar no meio do povo. Agora sim, através do seu filho, ele voltou a ter a oportunidade de habitar no meio da sua criação. E o evangelho, como nós falamos semana passada, é esse: Deus no meio do povo de novo. Se a má notícia é Deus fora do povo, se é Deus distante do povo, se é a gente destituído da glória, se é Deus fora do arraial, a boa notícia é que a luz foi introduzida na terra e ela dissipou as trevas. E aonde tinha morte, ele colocou a vida. Aonde tinha luto, ele colocou o prazer para o Pai. Isso é maravilhoso, irmão, porque não somos nós que damos prazer para o Pai. Na verdade, Cristo deu prazer para o Pai. Na verdade, isso é a graça. A graça nos foi apresentada desde o princípio, aonde vemos que a solução para a terra não está em nós. Eu, irmão, por várias diversas situações, eu procuro em mim uma solução. Mas quando eu coloco em mim algum crédito por pregar a palavra ou por fazer alguma coisa, eu logo caio. A gente logo erra, eu logo erro. Eu logo saio da presença. Isso demonstrando para mim que não sou eu. É por meio de mim que ele faz. Mas quem faz é Cristo. Quando eu faço alguma atitude boa, não sou eu que estou fazendo. É o Espírito de Deus que está fazendo a atitude boa através de mim. Porque, na verdade, desde o princípio, quem dá prazer para o Pai é Deus. Como que eu alegro ao Pai? Você pode perguntar. Crendo no Filho. Alegre o Filho. Exalte o Filho. Porque a alegria do Filho é ver o Pai bem. E a alegria do Pai é ver o Filho bem. Então, na verdade, por isso que eu falei desde o começo, para a gente olhar a Bíblia com os olhos de Deus. É os olhos de alguém que realmente é o autor das Escrituras, alguém que quer desabafar, e ele desabafa para nós que ele se sente triste com a ofensa, ele se sente triste em até entregar o juízo para quem merece, mesmo o juízo sendo justo. Ele não se alegra na morte do ímpio, irmão. E é isso que a gente precisa entender. E ele grita para nós. E a gente vem entender também, que você vem entender com isso, que você precisa se agarrar ao Filho, porque é pela graça. É pela graça, é o Filho quem alegra um Pai. O Filho nos tornou filhos, porém nós nem somos filhos, porque o único filho é Ele. Nós somos adotados. E verdadeiramente, como diz a carta de João, as trevas estão dissipando até hoje. E o Filho nos deixou dar essa alegria para o Pai também, quando Ele diz para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo.
ele estava dando para os seus discípulos a mesma ordem que ele recebeu do Pai. Se o Pai falou para ele, você agora é a luz do mundo, seja a luz. O Filho olhou para os seus irmãos e falou assim, vós sois a luz do mundo. E se as trevas foram dissipadas com a entrada de Cristo na terra, as trevas continuam sendo dissipadas toda vez que eu e você proclama a vida, toda vez que eu e você proclama o meu evangelho, com atitudes e com palavras. Ao mesmo tempo, com as trevas, elas são exaltadas com os meus erros, ao mesmo tempo que as trevas são exaltadas com as minhas atitudes erradas dia após dia, a luz, a vida, elas são proclamadas também por meio das minhas atitudes boas, porque na verdade quem que foi dada a ordem lá no começo foi do Pai. E Jesus mesmo diz, eu não estou fazendo nada por mim mesmo, tudo que eu faço foi porque alguém me enviou. E ele fala, maior é aquele que enviou, maior está lá aqui no céu, que nos enviou. Não é o enviado que tem a glória, é quem o enviou. Então, que você fique com essa palavra hoje, em meio a tantas dificuldades que a gente tem passado nesses últimos dias, eu falo por mim mesmo, seja situações externas que nos alcançam, seja situações da nossa família, seja coisas que a gente faz de errado que nos entristece também. A maior mensagem da Bíblia é que verdadeiramente Cristo se preocupou com a tristeza do Pai. Cristo ele se preocupou com a gente em nos salvar, mas também se preocupou com o Pai. Se preocupou em não querer ver o Pai triste, não querer tirar esse luto de diante do santuário. Então, que na verdade nós venhamos pensar nisso. Quando Davi errava, ele falava assim, eu pequei contra os céus e contra ti. O Davi ele não ficava preocupado primeiro em quando ele pecou com seus irmãos, com a sua família. Às vezes a gente fica por causa mais preocupado com a reputação que a gente tem. A gente fica mais preocupado com a nossa família aqui do que com Deus, que na verdade todos são atingidos com os nossos erros, mas Deus ele é muito mais atingido com os nossos erros. E Davi fala, pequei contra os céus, pequei contra ti, porque na verdade é alguém que está preocupado em alegrar o Pai. Que essa seja a sua preocupação. Quando eu coloco o amor a Deus sobre todas as coisas, eu começo a me preocupar com o Pai. Eu escolho uma música para cantar, não preocupada comigo, mas preocupada com o Pai. Eu escolho um louvor, uma oração, a forma de eu orar, a forma de eu cultuar, ela simboliza, ela me faz, ela destaca no meu coração a preocupação que eu tenho, não em aparecer, não em preocupar comigo, mas me preocupar com o Pai. Se preocupe com esse que está a todo momento querendo ter intimidade contigo. E quando ele desce no povo, no monte, quando ele faz esse espetáculo, né? Porque é uma mensagem, é um espetáculo que ele faz para o povo de Israel, né? Que eu tive que botar a foto aqui. Para o povo de Israel, quando ele faz esse espetáculo todo, irmão, é porque ele quer passar uma mensagem para nós. Que trevas são essas? Ele quer que você pergunte, ele quer que você entenda que existe um sentimento por trás daquele que está querendo acessar o santuário. Vamos ficar por aqui hoje. Se eu falei algum versículo, depois eu vou colocar na descrição do vídeo do YouTube. Para quem ainda não... você possa compartilhar, seguir a página. A gente está tentando colocar sempre os assuntos que a gente vem falando em forma de publicação e postagem, tanto no Instagram quanto aqui no Facebook. E a nossa ideia é que você compartilhe isso de graça. Como você está vendo, as escrituras respondem ela mesma, não precisa da minha nem da sua interpretação. Na verdade, o que nós precisamos é do Espírito Santo, para nos mandar abrir lá a Bíblia, para nos mandar abrir em tal texto, para a gente poder entender o que está por trás daquilo tudo ali. Que Deus abençoe vocês, que Deus ele continue ministrando esses assuntos no seu coração, e na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos continuar a partir do monte, já que já explicamos as trevas. Tivemos que dar essas 2 vezes a pausa para falar das trevas e para falar da separação que houve na queda de Adão e hoje na queda de Satã. Vamos prosseguir com o assunto do tabernáculo. Tudo isso faz parte do tabernáculo, porque estamos falando de um santuário. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos.